refletir, né, de levar essas reflexões e te agradecer, cara, agradecer realmente aí pela disponibilidade e pela persistência, pela Pois perseverança, é, olha, pela na verdade, perseverança. na verdade, Mário, eu é que quero te agradecer, né? A gente já falou nos bastidores. Eu quero te agradecer pelo convite, a confiança sempre, né? E assim, para Aham, mim tem sido muito significativo te ouvir em outras lives, né? E eu quero aqui publicamente dizer aquilo que eu falei para você nos bastidores, te parabenizar pela sua persistência, né? Pela sua semeadura. A gente não pode aham, mensurar quantos casais, quantos esposos, esposas, né? Filhos, famílias, exato, enfim, tem sido alcançado pelas lives, pela tua persistência, pelo teu investimento em nós. Então, é muito significativo isso, não é? A gente, às vezes, caminha contra o vento mesmo, o vento sopra de maneira contrária, mas a nossa verdade, persistência, ela pode ser definidora, não é? Essa verdade. esperança de vermos dias melhores no seio da família, no contexto dos nossos relacionamentos interpessoais. Eu tive no Piauí esse final de semana e eu disse uma coisa que alguém foi lá e escreveu, né, no Instagram lá, e eu gostei daquilo que a pessoa escreveu, não porque eu tinha dito, mas porque eu li para mim agora, não é? Não Sim, foi só para uma pessoa, foi para mim agora. É o efeito bumerangue, a gente joga e volta para a gente, não é? E ah, volta de forma assim bem significativa. É que legal, a esperança faz calar as impossibilidades, é não é? verdade, verdade, Nós muito bom. temos, nós temos no nosso social, na família, um discurso do impossível, que é melhor abrir mão, eu mereço ser feliz e seguir o caminho. E a gente entende que não é assim. A gente entende que o quadro pode ser revertido e pode ser revertido para melhor. Então, quero te parabenizar aí pela tua garra que nos motiva tanto, né? Nos motiva Uhum. tanto. Amém, que bom. É, essa questão, né, a gente as questões que às vezes né, é emocional e tal, essas coisas todas, mas a gente sabe também que por trás de tudo isso tem uma batalha muito grande para destruir a família, para quebrar os valores, para, enfim, né, para realmente fazer essa questão que você falou, que importa é eu ser feliz e eu, né, achar que as dificuldades do processo às vezes não tem mais jeito, não tem mais como realmente resolver, quando na verdade a gente vai bater até a última tecla de que não desista, vamos caminhar junto, vamos realmente, porque há possibilidade de restauração e a gente sabe que há, porque assim como eu, você também já deve ter pego situações em que parecia que, poxa, realmente já estava em cacos, né, a família, mas foi sendo possível fazer uma restauração. Então, eu acho que é isso que a gente tem que realmente perseverar nessa jornada, né? O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos. Quem está entrando, graças a Deus, depois de alguns minutos aqui, a gente conseguiu entrar nesse negócio. Tu manda essa live para outras pessoas, você que está entrando agora, já aproveita, compartilha. A gente vai falar sobre né, um assunto relacionado à família. Hoje o nosso tema é a restauração da família, pensando em várias perspectivas. A gente está aqui com né, o pastor Bartolomeu, muitos aí já são pessoas que te seguem, outros que me seguem. Mas compartilhe essa live, mandem essa live para outras pessoas, que vai ser muito útil para outras pessoas. Pastor, já queria aproveitar então para a gente, né, a gente já está já falando sobre isso, já está nessa conversa. Eu tenho visto e tem sido uma coisa assim que tem assim deixado nosso coração muito triste de ver a quantidade de famílias que estão se desfazendo, né, nesse processo. Eu não sei se porque a gente começa a colocar os nossos olhos um pouco mais intensamente para isso, a gente começa a ver mais coisas, ou se o negócio tem se agravado cada vez mais e isso realmente tem sido algo que tem se avolumado. O que você tem visto, o que você tem percebido assim nesse cenário com relação ao que tem acontecido na família, o Bartolomeu? Eu comungo com essa mesma visão que você tem tido, Mário. Eu tenho visto, assim, famílias que têm se posicionado, têm se acostumado com a ideia Uhum. de uma imagem, não é? Eu acredito que com você aqui em outra live a gente falou muito sobre essa ideia de família da porta para fora e da porta para dentro. Perfeito. Aí a gente tem dois ambientes e automaticamente dois comportamentos.
E isso é preocupante, né? O que eu tenho percebido é que há, na verdade, problemas sérios e não tratados. Não tratados. O Aham. grande problema, me parece que está aí. Né? A gente tem problemas, há uma realidade, a gente não pode esconder isso. Famílias cristãs, vamos colocar aqui dentro do nosso contexto também, que até Sim, fica mais fácil a gente falar, não é, do nosso contexto, mas, de modo geral, a gente percebe uma preocupação com aquilo que é a visibilidade que a minha família pode ter. Então, eu conservo muito mais essa ideia e luto por isso, de manter-a maquiada do que de tratar a família de fato naquilo que é a sua aham. essência, né? É a ideia do palco e a ideia dos bastidores. No palco a gente tem um movimento, tá tudo organizado, tá tudo bonitinho, mas nos bastidores as coisas não estão tão bem assim. E a gente Boa. percebe isso de maneira muito, muito clara, né? Muito latente. E a gente fica tentando a todo custo manter uma imagem, porque nós temos ganhos com isso. Não é? Você, como psicólogo, também sabe da ideia dos ganhos secundários. Aham. E na nossa imagem, ganhar as curtidas ou a valorização em relação ao nosso desempenho familiar é fundamental. Claro, a gente não vai sair por aí expondo a família e as suas dificuldades e as suas problemáticas. Então, está Sim. colocando essa questão aqui. Mas tratar da família é fundamental. Cuidar da família é fundamental. E isso leva tempo. Já há alguns dias eu tenho pensado naquilo que Paulo vai dizer quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de Perfeito. completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, é uma caminhada e às vezes uma caminhada longa. Eu não Perfeito. posso me apressar em querer resolver logo. Claro, eu preciso resolver, mas eu preciso também ter essa cadência, esse ritmo, não é? Aham. Porque às vezes o meu ritmo na minha relação com a minha esposa é totalmente diferente. E às vezes eu imponho sobre ela um ritmo que ela não está disposta, por alguns motivos, a ter, inclusive porque ela tem um outro ritmo. Então eu tenho que Aham. entender isso e entender isso com amor. Mas nós vivemos uma realidade assim desgastante no contexto familiar. Quando morei no Recife, eu fui numa livraria, Luz e Vida, que fica no centro da cidade do Recife, uma livraria cristã. E eu conversei com um gerente que também era pastor, e ele me disse o seguinte: quando se fala muito sobre um tema, é porque aquele tema se manifesta como um problema no contexto social. Poxa, E boa. você vê que hoje a gente fala muito sobre família, não é? Aham. E não vamos deixar de falar, porque nós temos uma missão em relação a isso. Nós somos família, nós estamos dentro Exato. desse contexto, né? Entendemos que Deus, dentro de uma visão de humanização, ele não poderia criar algo melhor do que a família, né? A humanização do ser passa pela família. Famílias disfuncionais, famílias com problemas, vai gerar, né, seres humanos problemáticos adoecidos. Alguém já disse que a sociedade que temos é fruto das famílias que temos. Poxa. Então, a gente não pode, de maneira alguma, purificar a água sem tratar da fonte. A gente tem que ir para a família mesmo. Aham. Deus poderia fazer uma outra instituição, né, em um outro ambiente e colocar o homem, mas não. Ele constrói uma família. Ele tem a ideia da família. E a família são laços afetivos, de relacionamento. Né? A família não é uma casa luxuosa, um bom carro, um contra-cheque assim significativo no final do mês. A família são Uhum. relacionamento. E a gente tem que entender isso. Não é? Ah, Se a gente boa. não entende isso, a gente paga um preço muito alto, mas muito alto mesmo, porque a gente pode querer ser família em um âmbito que não tem fundamento, não tem base alguma. Não tem base alguma. Você falou uma. Então, eu vejo que. Pode falar. Não, eu fiquei pensando nessa questão que você falou, de que a família, embora seja muito óbvio, mas hoje ainda eu estava vendo alguém dizer, o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido e tem que Sim. ser, né, batido nessa tecla o tempo todo. Porque você falou dessa questão de a família ser relacionamento e como a gente vê que os relacionamentos, esses dias ainda eu estava conversando com um adolescente, ele estava falando da dificuldade de conseguir se relacionar com o pai e a mãe dentro de casa, não conseguia, estava distante, não conseguia Uhum. se relacionar. E não só isso, não só os filhos, né? Muitos filhos com dificuldade na relação com os pais, mas pais na dificuldade em relação com os filhos e os próprios cônjuges na dificuldade de se relacionar. Então,
como que uma família, né, vai conseguir cumprir o seu papel realmente de família se ela está com esse relacionamento ferido, e às vezes por conta dessa trajetória, dessa jornada que traz mágoas, que traz feridas, que traz marcas, né, desse processo relacional, justamente por estar adoecido, né, como você falou, às vezes a pessoa está adoecida. Se eu sou marido adoecido, estou lidando com a minha esposa, se ela não está adoecida, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar adoecendo por causa do meu adoecimento. Então, essa dificuldade acaba adoecendo a família como um todo, né? E aí eu achei muito interessante você fazer essa colocação dos relacionamentos, da família ser relacional, mas a gente às vezes parece que não tem essa clareza, porque na hora da prática, como você falou do palco, né, e dos bastidores, quando chega na hora da prática realmente, mesmo a gente sabendo, teoricamente está muito bem definido na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, na cabeça das famílias que estão sofrendo por conta disso. Mas quando você precisa, às vezes, chegar para uma relação e entender que perdoar, entender que palavras precisam ser agradáveis no ambiente familiar, que precisa ter um relacionamento que seja prazeroso e tal, você não consegue expressar, né? Você não expressa isso. E se você não expressa, a família adoece, né? É verdade, é verdade. Até mesmo parece ser óbvio, né? Porque família são laços de relacionamento, Ah, mas a gente vive numa sociedade, a gente não pode esquecer isso, onde os seus relacionamentos são líquidos, não não. é? São superficiais demais, não têm raízes profundas. E a ideia dos relacionamentos, não é, da afetividade, precisa ser marcado por raízes profundas. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento. Não um relacionamento marcado pelo medo, não um relacionamento marcado pela relação do poder, mas um Sim. relacionamento saudável, que eu dou ao outro o direito dele ser quem ele pode ser no seu potencial, não é? E a partir dessa condição de existir, de ser dele, automaticamente ele me dá um retorno disso. Veja, Boa. isso é maturação na relação. Eu tenho uma maturidade na minha relação, não é? E quando você falou de relacionamentos, para mim, Mário, o grande desafio não é ganhar dinheiro. Não é ganhar Aham. dinheiro. Ganhar dinheiro a gente ganha, a gente trabalha, faz aqui, faz ali, faz um bico aqui, né? Sim. A gente vai ganhar, a gente ganha o dinheiro da manutenção, Deus provê os meios. Ele coloca Aham. o pão na mesa. Ele coloca o pão na mesa. A questão é como eu me relaciono com esse dinheiro. O problema não é a enfermidade, não é a dor, é como eu me relaciono com essa dor, como eu me relaciono com essa enfermidade. Então, o desafio é esse, é criarmos de fato as pontes para que relacionamentos sejam sólidos, marcados, não é? Marcados por afetividade, por uma aproximação assim significativa. Se isso acontece na relação conjugal, na relação entre pais e filhos, a família vai se fortalecer, não Boa. é? Porque aí eu vou ter relação de confiança, eu vou ficar muito mais descansado em relação a algumas coisas, eu vou amenizar o meu processo de preocupação. Nós vivemos dias sociais e familiares de um estresse Aham. muito alto, picos de ansiedade, picos de estresse. Isso tem roubado a nossa paz, roubado a nossa tranquilidade, né? O Larry Crabb tem um livro que ele vai falar, o tema do livro é o lugar mais seguro da Terra. O lugar mais seguro da Terra. E ele trabalha numa comunidade de garotos especiais que proporcionaram relacionamentos de afetividade tão marcantes que eles se sentiam seguros naquela relação. Que legal. Então, eu penso que a gente pode construir, não é, esse relacionamento no contexto familiar. Eu estou Boa. com algumas ideias para o futuro, dizendo assim que a família é o Éden restaurado. O Éden restaurado. Boa. Muito boa. Né? Ah, ah, Essa, ah, pode pode falar, concluir. pastor. Eu, Essa eu, problemática ali desse espaço, né? Esse espaço vai sendo reconstruído. Quando Deus aborda o homem, aborda a mulher, nos questiona, né? Por que comeram aquela coisa toda, Deus tratou de buscar restauração para essa relação. Agora, perfeito. bem verdade, né? Um problema mais acentuado ali agora, porque havia o pecado agora, o pecado como existência mesmo, nas relações, a gente sabe todo esse processo aí. Mas vem a pessoa de Jesus, e essa pessoa de Jesus nos dá essa condição de restaurarmos, de voltarmos à origem, não é? De voltarmos à origem. E construirmos. Sempre pensei nisso, que o Éden pode ser esse local, pode ser a minha família, dentro de um processo de restauração, de ganhos, de crescimentos, não é? De um desenvolvimento saudável.
Agora, Mário, eu fiquei pensando aqui, né, e a gente tem falado sobre essa questão de relacionamento. Imagine um homem, um esposo infantilizado. A sua esposa vai Aham, ser uma mulher estressada, claro. não é? Confúcio, ele sabiamente diz assim, que no dia em que a família mudar os seus papéis, ela deixará de existir. Então a gente apela muito para que o homem seja o sacerdote, não seja apenas o provedor da casa, Aham, mas alguém que dê essa segurança ao ambiente. E por que ele dá essa segurança ao ambiente? Porque ele sabe ouvir, porque ele tem capacidade, né, emocional de voltar atrás e pedir perdão. Quantas exato. vezes eu não tive que pedir perdão à minha esposa e aos meus filhos? Clara tinha 2 anos de idade e eu tive que pedir perdão para ela, Olha só, né? Mas aí né? demonstra o nível de maturidade, porque para muitos vão achar, mas para que eu vou pedir perdão para uma criança de 2 anos? Mas às vezes as nossas ações são ações que precisam ter essa ação para que até que haja realmente uma compreensão do lado de lá do que está acontecendo realmente, né? Porque por mais que seja uma criança, né, de 2 anos. Agora, Bartolomeu, a gente está falando sobre essa questão da restauração, a gente está num estado, num momento atual, em que realmente a gente está nessa turbulência toda. E eu acredito realmente também muito nessa questão da restauração, de que Deus ele vem realmente para restaurar essa imagem da família realmente que ele desenhou uma imagem, né, de família que foi sendo, né, distorcida e deturpada ao longo do processo todo. E a gente sabe que na sociedade, de um modo geral, você tem muito isso, muitos acontecimentos. Se você pegar, sei lá, algumas décadas atrás, coisas que foram acontecendo e que hoje a gente chega num nível de família realmente com uma imagem completamente distorcida do que é a imagem original, né? Vamos dizer assim, é quase que uma pirataria do produto família, realmente, do que é a família. E o que tu, né, com a sua reflexão filosófica, né, teu pensamento com relação a essa questão, assim, o que acontece nesse processo, né, todo que a gente chega hoje nesse estado com a família? Qual a tua compreensão sobre isso, Bartolomeu? Então, Mário, a gente podia olhar assim os campos, né, as áreas que vão nos dando uma percepção, uma sensibilidade em relação por que a família chegou a esse estado, não é? Como é que a gente conseguiu chegar até aqui e olhar para a família e perceber que o desenho ficou muito torto daquilo que Aham, Deus tinha planejado inicialmente falando. Lógico, dentro de uma visão teológica, a gente vai apontar para a ideia do pecado. sim. Pecado como um fato que deforma, como um fato assim que anula, como um fato que fragmenta, como um fato que não proporciona consistência, não é? O Aham, pecado, perfeito. ele proporciona isso, e não é verdade. Quando eu me Sim. nego de estender a mão, quando eu me nego de reconhecer o meu erro, a minha falha, automaticamente, essa ação de negação gera uma problemática ali naquele contexto. E isso pode ser um ato pecaminoso, não é? E o pecado é devastador. Então Sim. a família ela perde o seu fulgor, ela perde a sua força. Mas há uma ideia muito humanista nesse contexto histórico. O homem assumindo Aham. papéis que são papéis de Deus no contexto familiar. A gente foi trocando os papéis, foi agindo de uma forma como se eu pudesse agora agir conforme a minha percepção. Claro, a gente não é marionete nas mãos de Deus, mas Sim. alguns atos, algumas ações, isso levaram a família, né? Porque a família é marcada por pessoas humanas, por relacionamentos humanizados, significativos, foi levando a família, essa figura humana, dentro dos seus papéis, a fragilidades assim significativas. A ideia de quadros comparativos no âmbito social agora, não é? A gente sempre se comparar como família a outras famílias, não viver a Aham. nossa singularidade enquanto família. Eu estava na faculdade e uma professora, né, em uma aula lá, ela expôs uma ideia sobre família, né, tirando a ideia da família tradicional e colocando os novos modelos de família. Eu lembro dessa aula muito claro porque a gente teve uma discussão ali e eu confesso a você que eu fiquei assim um pouquinho assustado porque ela era professora e a Aham. gente devia respeito como sempre. Mas ela me disse assim, ó, Bartolomeu, no 8º período a gente tem uma disciplina, Psicologia e Família. Eu lhe encontro lá, se prepare. Eu lembro que quando eu cheguei no Te 8º cerco período, na né, esquina.
Todo professor que entrava lá, eu imaginava que seria ela, né? Mas eu fui ler sobre, fui me preparar, porque ela disse assim, se prepare porque a gente vai. E eu fui para aquela disciplina, eu confesso a você, eu fui para aquela disciplina totalmente assim, para discutir com ela, preparado para discutir com ela, não é? Porque houve uma Aham. ameaça, e eu digo assim, que a família, nesse contexto histórico, ela vive constantemente sendo ameaçada, ameaçada por uma mídia que vende imagens, e vende muito bem, a psicologia Uhum. do marketing, não é? Sim. Você vê algumas propagandas hoje, que no passado algumas músicas seriam censuradas e hoje não são mais, mudaram as letras. Então, Aham. a gente passa por transformações e a gente foi perdendo ao longo do caminho a sensibilidade, a Pô. capacidade de criticar, a capacidade de avaliar, a capacidade de perceber de maneira sorrateira como as coisas vão entrando dentro do nosso lar. E a gente vai permitindo isso e elas vão tomando formato. E daqui a pouquinho elas nos expulsam completamente. E a gente fica fora desse contexto do ambiente familiar, não é? Machucado, ferido, e querendo desistir do contexto familiar, querendo desistir do contexto familiar. Então você tem assim os fatores teológicos, você tem os fatores sociais, não é? Você tem uma mídia que conspira contra Aham. mesmo. Você tem os interesses pessoais de muita gente aí. Tem muita gente interessada em ganhar dinheiro. A gente vive em um contexto, né, muito egoísta. E Sim. é importante levantarmos essa bandeira. É importante convocarmos, né, os membros da família, os pais, os filhos, para que possam observar essa luta, né, e perceber que nós temos um espaço. E esse espaço é um espaço garantido por Deus, onde a gente pode, de fato, viver em ambientes marcados pelo amor fraternal, marcados por uma espiritualidade onde Deus se manifesta nas relações interpessoais. Então, Perfeito. dentro desse contexto, por outro lado, você tem os traumas, você tem ambientes marcados psicologicamente por ideias, por histórias, né? John Piper diz uma coisa interessante que eu gravei aquela frase dele de um livro que ele escreveu recentemente, quando ele fala sobre a Covid, Cristo e a Covid. E no início do livro ele vai dizer assim que o nosso passado ele não pode ser um destino, ele não é um destino, Perfeito. não é? Perfeito. Então, essa ideia dessa neofamília, dessa nova família, desses novos modelos, não é? Precisam ser observados, precisam ser, assim, olhados de uma forma mais consistente, porque a gente pode ser invadido por isso e pode, assim, simplesmente perder, né, a nossa condição de força, a nossa condição de batalha, a nossa condição de continuarmos lutando por aquilo que nós temos de mais precioso. Até parece um chavão, não é? Essa frase que a família é o que nós temos mais precioso, mas tem muita gente trocando isso que é Sim. o mais precioso por outras coisas que são tão superficiais, não tem sentido algum. Então, eu entendo, Mário, que a gente tem essas metamorfoses, essas mudanças, mas a família ela ainda continua. Uma pesquisa recentemente no Rio de Janeiro, eu ia dizer nos Estados Unidos, não, no Rio de Janeiro, perguntando aos jovens, né, da cidade do Rio de Janeiro, quais seriam as instituições que eles criam mais, eles colocaram ainda a família e a igreja. Então, Ó. veja, apesar de nós termos toda uma comunicação, uma mensagem, né, contrária à família, nós temos ainda na família, né, sinais de credibilidade. Porque, particularmente, eu não vejo um outro local tão seguro quanto a família. Agora, a minha família, ela não pode ser esse local de hostilidade, Exato. Perfeito. esse Muito local bom. de deformidade, não é? Eu não posso apenas discutir, falar sobre isso, eu preciso lutar. Eu gosto de usar a palavra transpiração. Nós precisamos, porque é a luta diária. É a luta diária. Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa. E a luta diária não é apenas para botar o alimento na mesa, como eu falei aqui. Não pode ser apenas isso. Não deve Às ser vezes, apenas isso. e é realmente, tu falou uma coisa agora que é o que me toca muito, né? Falta você vibrar realmente pela tua família, né? Eu vejo muito isso. Às vezes falta você esse transpirar pela família, de você não é muito mais do que você apenas botar o material e o sustento, é você realmente estar disposto a resgatá-la a todo custo. Eu fico pensando nessa questão social, né, dos impactos sociais e das mídias, né?
sobre a família. E eu fico pensando, eu tenho refletido muito. Hoje a gente, né, tem um valor aqui em casa que a gente controla tudo, todas essas questões das crianças com relação ao que elas assistem e tal. Elas não ficam mais né, em frente de televisão, com celular na mão, nada disso. Porque a gente decidiu realmente dedicar tempo a elas, né? Então, o tempo que elas estão, a gente paga um preço um pouco maior, né, de ter que estar ali, mas é o que a gente realmente quer, porque a gente quer. Não, a gente quer formar a sua mentalidade a respeito do que é realmente uma família, do que é ter realmente o filho. E eu fico pensando, porque, por exemplo, você tem vários programas, você tem vários desenhos, você tem várias atividades nas mídias, né, televisiva ou mesmo na internet, que elas jogam totalmente contra aquilo que realmente é a família. Vou te dar um exemplo dessa questão hoje que a gente vive do papel do homem na família, por exemplo, né? A gente tem visto muitos homens, a dificuldade que tem sido nos relacionamentos conjugais, onde os homens, por não entenderem os seus papéis ou por causa da mulher, a gente vem de uma geração onde muitas mulheres estão sendo treinadas realmente a não depender de homem. Olha só, não depender de homem. No outro dia eu fiz uma live com uma pastora aqui, ela é até lá do Rio, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, eu fui treinada para não depender de homem, e ela contou uma história, que uma vez ela estava no avião, e isso estava tão enraizado nela, que quando deu aquele momento de sair do avião, que foi para pegar as bagagens, ela estava cheia de bagagem, toda enrolada, cheia de coisa na mão. E aí um homem ofereceu ajuda, gentilmente, se ela queria que ele ajudasse a tirar a mala de cima. E ela não tinha nem mais onde segurar as malas e ela falou que foi no automático. Ela falou, não preciso, não preciso, né? E aí ela trazendo isso, o quanto que a gente é treinado a isso. Esses dias eu estava conversando com uma jovem e ela dizia, minha mãe falou para mim a vida inteira, não confie em homem, não confie em homem. Então, se por um lado você tem, né, muitas mulheres que às vezes são treinadas a não depender de homem, quando chega num relacionamento, aí vai entrar no conflito. E aí, se esse homem ele não assume realmente o papel dele, ou se ele se omite, aí vai virar o caos, né, nesse ambiente familiar, em que realmente vai deturpar completamente. E aí você tem, por exemplo, esses dias eu estava refletindo, eu até tenho falado muito sobre isso, alguns desenhos, né? Tem alguns desenhos que às vezes a gente acha muito legalzinho, mas quando você para olhar aquele desenho, que é o desenho mais assistido, por exemplo, nos Estados Unidos, lá que são os Simpsons, onde o pai da família é sempre o bobão, ele é sempre o bobo da história, né? O Bart não, é o Homer, né? O Homer é sempre Sim. o bobo da história, é o mau funcionário. Então, essas mensagens que a gente acha às vezes que não tem nenhuma importância, mas elas vão entrando na cabeça, por exemplo, dos filhos, das crianças, de uma maneira que aquilo vai ficando de uma forma que constrói-se crenças a respeito disso, né? Então, eu falo sobre aquela questão lá do desenho da Peppa, ela não xinga o pai, mas ela fala papai bobinho, papai bobinho, papai bobinho e tal. E coisas que você, Mário, para de neurose e tal. Mas a gente precisa ter um olhar mais crítico a respeito de algumas coisas, porque tudo é intencional. A gente pensa que não tem intencionalidade por trás dessas questões, quando na verdade tem. E aí você vê, esses papéis vão ficando cada vez mais fragilizados. E hoje a gente tem uma geração de homens que muitas vezes estão na família. A gente até tem visto muito, né, se falar sobre os homens casam, então lá preferem ficar lá nos joguinhos deles e tal. E nada contra, ok? Mas é um excesso tão grande que eles preferem ficar lá nos joguinhos. Eu tenho amigos que eles passam a noite em jogos e a mulher tá lá na cama dormindo sozinha. Então, assim, são coisas irracionais, que não entendeu o papel dele dentro do seio familiar, não entendeu que ele não está ali para isso. Você pode jogar? Pode, é claro que pode. Mas você tem que saber a hora de fazer cada coisa. E parece que isso ficou assim, não tem essa noção do que realmente é que ele precisa fazer dentro da família. Qual é o meu papel como homem? Qual é o papel da mulher como homem? Qual é o papel dos filhos? Filhos que eles impõem
né, a autoridade sobre os pais, como isso? Para não passar vergonha, para não, aí faço tudo que os filhos querem. Então, vê, esse desenho que Deus fez lá no início, né, ele perdeu completamente o sentido. E aí você estava falando desse momento que a gente vive, você vê essas novas ideias a respeito de família, que elas são muito recentes, e aí elas querem como se colocar para trás uma visão que vem ultrapassando milênios, que vem ultrapassando séculos do papel realmente da família, do que realmente é a família. Claro, tem alguns exageros? Tem, é claro, tem algumas coisas que a gente errou muito e tal, se exagerou, mas que não é porque agora a gente chegou com um conceito de família, esse é o conceito ideal e perfeito de família, e aí tem que colocar isso tudo na cabeça das pessoas e tem que engolir isso com farinha, não desce, né? Não tem como. Então, essas questões são... Perfeito, Mário. A ideia do referencial, né? Você falou da Pepe e de outros filmes que tem um gerenciamento, tem uma influência e não é neurose, né? Não Eu é, acredito exato. assim que, claro, escolhemos o caminho talvez mais complicado, mais difícil, que é o caminho da reflexão, não é? Porque Sim. pensar dói, porque você descobre realidades. É muito fácil você massificar, é muito fácil você alienar as pessoas. Aham. E a gente não perderia tempo aqui em uma live, pessoas conosco aqui, para tentar massificar e alienar ninguém. Pelo contrário, a nossa Sim. ideia é fazer refletir. Porque se não chega na consciência, se não há esse processo de transformação, de metanoia, que agora eu preciso mudar. Porque, veja, os homens dos joguinhos eletrônicos, né, infantilizados, não pode jogar? Pode. Nesses dias eu comprei pipa para soltar pipa aqui, Eu mas também, eu também. eu vou soltar esses dias aqui porque eu gosto. Aí dei azar, a Petúnia, que é a nossa cachorrinha aqui, pegou as três, acabou com as Rasgou. pipas. Cheguei no Aham. quarto, tava lá, aí eu guardei ainda assim, com a dor no coração, mas vou comprar de novo. Ninguém está proibindo lazer, Sim, mas veja, jogos têm fases, são etapas. E você não é mais criança, você assumiu papéis. Casamento é para adultos, para gente madura. Não é perfeito. para gente infantilizada, não é para menino. Não é? E Aham. aí você vê homens com esse comportamento. O pior disso é que os nossos filhos aprendem com Peppa e outros mais, mas aprendem também na observação dos pais. Exato, exato. E aí, nesse comportamento infantil, o filho se relaciona com o pai como se o pai fosse irmão dele, irmão mais novo. Aham. Pais Não amiguinhos, é? né? Pais que são amiguinhos, que não são pais, Sim, né? exatamente, exatamente. E os nossos filhos, eles precisam dessa paternidade, dessa presença Claro. paterna ali. Você vê, você falou de mulheres, né, que têm um ambiente muito mais matriarcal, onde a mãe falava mais alto, onde a mãe tinha uma voz mais possante. Eu convivi com famílias que o ambiente era matriarcal, as mulheres mandavam. E Exato. aí você tem mulheres que estão caminhando, não precisando mais dos homens, inclusive dentro dos lares. Elas fazem tudo, elas trocam tudo. E quando elas. Porque aqui em casa é assim, ó, Maria diz assim, Bartolomeu, trocar a lâmpada. Aí se eu demorar um pouquinho, quando eu chego lá, Já ela já sobe na trocou tudo que é escada e lâmpada. tira. Perdi. Perdi. Como diz o carioca, né? Você carioca, perdeu, Playboy, já foi. Aham. Já Aham. foi. O pior é que isso vai se acumulando, né, Mário? Isso vai se acumulando. E chega um momento que ela explode. Chega um momento que, como você colocou ali no início, né, da live, que eu vi ali quando você entrou, você falou, um casamento não acaba do dia para a noite. Foi uma construção, Exato. né? Uma construção, uma sucessão de comportamentos, e às vezes da mesma área, do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Zélia Gattai, a esposa de Jorge Amado, se perguntou para ela assim, e depois de 40 anos de casados, né, quando completaram 40 anos, o que é que ele continua fazendo desde o início? Ele continua deixando a toalha molhada em cima da cama. Olha só, Aham. Mário, eu nunca esqueço disso, eu falo sempre disso quando eu falo para casar. Quando eu ouvi essa palavra, eu deixava a toalha molhada em cima da cama. Aí eu peguei isso aí, sabe, e fui guardar lá. Claro, é um aprendizado, a gente está nesse processo. Mas nós Aham. precisamos atentar para isso. É a nossa contribuição, porque aí a gente já tem um ataque ferrenho,
né, de fora para dentro. E se a gente vive dentro desse ambiente, agora, também se degladiando, se omitindo, deixando de assumir papéis, construções, ela não vai resistir. Não há solidez nisso. E Jesus falou muito bem sobre isso, usando a metáfora das casas, para falar do comportamento humano. Não é? Ele disse que uma casa que é construída na areia, fácil, fácil ela vai cair. Fácil, fácil ela vai deixar de existir. Então, é necessário que a gente assuma os papéis. É necessário que a gente entenda que a família, enquanto restauração, precisa da minha transpiração. Eu anotei uma frase aqui de Aristóteles, muito interessante, que eu vi hoje. Eu só vou anotar aqui, eu vou ler essa frase para compartilhar com o Mário, e porque ela falou muito ao meu coração, que diz assim, são palavras de Aristóteles. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, mas um hábito. Ó, poderoso, né? Não é? É interessante que quando eu li essa frase, me remeteu à figura de Jesus. Porque Lucas diz que Jesus fazia tudo de maneira extraordinária. Não era a ideia do perfeccionismo, mas era a ideia de fazer o melhor. Eu posso fazer o melhor. Então, se eu posso fazer o melhor, eu não vou me acostumar com a mediocridade. O que está em jogo aqui é a família. O que está em jogo aqui é o futuro dos meus filhos. E aí, quando você vê um problema na família, um filho que desviou, que você vai fazer uma anamnese, que você vai conversar com os pais, que você vai ouvir da história, você vai perceber as omissões. A transferência da educação, eu tenho dito, Mário, que é intransferível a educação dos filhos. O avô, a avó, o tio, a tia, sei lá, o pastor, pode até ficar com um garoto ali. A creche pode dar esse espaço para que o pai trabalhe. É uma verdade, a gente não pode fugir dessa realidade. Agora, educar, estabelecer princípios, valores, precisa ser os pais. A não ser que eles sejam incapazes, que eles não existam ali de fato, não estejam ali. Então alguém vai assumir esse papel. Mas cabe aos pais a educação dos filhos. Tem filho? Tem. Então, você agora tem uma tarefinha aqui, que é educar os seus filhos. Eu ouço muitos pais... eu ouço muitos pais, né? Eu acho que você também deve ouvir isso. Todo mundo ouve isso. Não tem tempo, trabalho muito e tal. Hoje, quando eu ouço isso, eu falo, dá seu jeito, se vira. Não é que você não tem tempo. É porque não é... Você diz que é prioridade sua, mas na verdade você não está colocando como prioridade. Então você precisa colocar prioridade, porque quando você colocar como prioridade, você vai dar um jeito de ter tempo, você vai reservar, porque a pessoa fala, mas eu trabalho de segunda a sábado, a sexta, só tem domingo. Então vai ser domingo que você vai estar, mas você precisa também ter outros momentos durante a semana, tem que dar um jeito de ter momentos e tempo durante a semana. Então, é questão de prioridade, só que a gente não quer dar essa prioridade porque dá muito trabalho. É igual você fazer determinadas ações para corrigir o seu filho, onde você tem que sentar, parar, conversar, explicar, e cansa, e aí repete 50 vezes aquilo até a criança conseguir absorver. Então, realmente, você delegar, né, você terceirizar esse papel que foi dado a você. Deus deu para mim como pai, meu Deus, ele deu para mim. Ele não falou assim, Mário, olha só, tu deu essa criança aqui, você busca outras pessoas aí para criar para você. Não, ele falou, Mário, é responsabilidade sua, se vira agora que eu dei para você. Agora você tem que se virar com esse negócio aí. Então, a responsabilidade principal é minha. Agora, é claro, eu vou usar dessas bases, né, dessas parcerias, talvez em alguns momentos, como colégio, creche, essas coisas, tudo sim. Mas a responsabilidade maior sempre é minha, né? Perfeito. Você falando aí, né, e a gente fica pensando na figura masculina aqui nesse contexto, né? Porque os homens, eles transferem muito responsabilidade para as mães, para as esposas. Elas ficam cansadas, estressadas. Depois eles vão querer um bom sexo quando não vai ter, porque não é apenas pelo cansaço que elas manifestam, mas pela raiva. A palavra é essa mesmo, pela raiva que ela tem dos esposos. Eu atendi uma garota assim no consultório e ela falou do pai. Aí, de repente, ela disse assim, eu tô meio chateada com ele. Só que ela era uma garota branquinha e quando ela disse chateada, ela ficou vermelha. Assim. Ficou vermelha, você deve estar com raiva dele, né? Se você deve estar com raiva do seu pai. Ela disse, tô com raiva dele mesmo.
Eu digo, eu acho que não é raiva, não, é ódio. Eu só tô com É, ódio dele mesmo. começou Aí suave, liberou, né? sabe? Aí liberou. Aí liberou. Porque nós temos um contexto, né, que não fica bem um filho ficar com ódio do pai. Mas tem Ah, muitos filhos que estão odiando seus pais, muitas esposas odiando seus esposos. Porque eles construíram esse sentimento dentro delas. As transformaram num depositário de ódio. De ódio. exato. E aí a gente vai para o texto bíblico e a gente vai ver Jó se levantando de madrugada e orando pelos seus filhos. O homem se levantando de madrugada e orando pelos seus filhos. Perfeito. Mesmo com todo o atropelo de Sansão, quando a gente vai olhar a história de Sansão, diz que o pai de Sansão orava por ele. Veja, a questão aqui não é apenas o sucesso do filho, mas é a função do pai, É, como sacerdote, como aquele que acorda também de madrugada e vai lá orar pelo filho, como aquele que tem um cuidado maior pelo seu filho, como aquele que está próximo do seu filho, como aquele que vai monitorar o seu filho. Mas o que é que os homens fazem? Eles transferem isso para as mulheres, exato. não é? E aí você vê um peso muito grande. É por isso que as mulheres estão assim, eu não preciso mais, eu não quero mais. É, A Bíblia nos ensina sobre a questão da submissão feminina e a submissão ali é aceitar uma missão, aceitar uma vocação, não é? Não é se submeter, não é ser escravizada pela figura masculina. sim, sim. Mas é interessante que quando Paulo escreve aos Efésios, alguns versículos antes, agora no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, Paulo vai dizer assim, ó, submetei-vos uns aos outros. E ele não diz ali homem ou mulher. Depois ele começa a trabalhar essa ideia, né, sobre quem é quem na função, quem é o homem, quem é a mulher, o que faz, o que deixa de fazer. Tá, beleza, tudo ok. Mas é interessante que eu estava pensando assim, digamos que o cara, economicamente, eu vou usar a expressão aqui, é um traste. O cara endivida a família fácil, fácil. Não consegue controlar, não consegue poupar, e não é porque não tem dinheiro, é porque o cara é desagrado mesmo. Aham. Não controla, não controla. A pergunta é, a mulher agora, por ser submissa, vai aceitar essa condição? Você entende, Mário? É Sim, uma questão para se discutir. A gente está aqui para refletir sobre isso. Até que ele exatamente. assuma o papel também. Não é? Até que ele divida com a esposa a ideia econômica do lar. Veja, nós estamos falando de processo de restauração. É alguém que vai perceber, a partir da reflexão, que precisa mudar. E, vai, Não é? isso mostra maturidade, né, o Bartolomeu? Mostra Total, maturidade. total. Você deixa o joguinho de lado e você agora entra nesse ambiente do jogo e vai passando os estágios. Você vai Exato. crescendo. Você vai desenvolvendo uma vida familiar que vai gerando tranquilidade no contexto familiar. Porque é bom você voltar para casa, Mário, depois de um dia difícil, de muita luta, de muito problema mesmo. Porque é assim, os dias são maus, os dias são trabalhosos. E você encontrar em casa esse ambiente para relaxar, para curtir, para viver como no lar, não é? Isso é família, esse abrigo, esse local onde você pode se renovar, onde você pode se encher de esperança e sair para a luta mais uma vez. Mas o que Perfeito. acontece? Quando você chega lá, você não encontra esse ambiente, porque você também não é promotor desse ambiente. Você também não é É, promotor desse ambiente. Então a gente precisa entender isso e olhar para a família não apenas como uma imagem postada, não é? Não apenas como uma imagem postada. Tenho acompanhado muito do que você tem escrito, do que você tem postado, mas é interessante que eu percebo assim uma luta, né, de viver no ambiente familiar, de viver com a esposa, com os meninos, não é? Antes da live aí, o menino veio aí, sentou no seu colo, eu queria ver tal, aham, e você falou, agora vai dormir. Não, agora eu vou dormir, fui lá dormir. Pô, isso é uma aham, realidade, não aham. é? Não é mais? Isso é uma realidade que vai nos impactando, e é exatamente isso, esse é o desafio. Este é o desafio. Eu já pastoreei filho de pastor que não queria estar na igreja do pai. Porque ele tinha uma linha pastoral que saía da igreja e entrava na casa. E o garoto precisava de um pai. Eu já Exato. ouvi de garotos dizer assim, ó, o senhor, pastor Bartolomeu, é muito mais o meu pai do que o meu pai. E como foi difícil trabalhar com aquele garoto, porque eu disse assim, olha, você precisa amar o seu pai. Aí ele me disse assim, é porque o senhor não conhece o meu pai. O senhor não conhece as omissões dele. Que na igreja é tudo bacana, mas lá em casa não é. É totalmente diferente.
E aí eu disse assim para ele, e aí serve para os jovens que estão aqui, aqueles que vão ouvir a live em outro momento. Ajude o seu pai que você sonha que ele seja. Ajude a ele. Ajude. Tu Trabalhe falou para isso. isso, falou isso aí, eu me lembrei, né? Porque eu tive muito problema com meu pai, porque meu pai lá abandonou minha mãe, a gente tinha 3 anos, eu tinha 3 anos, e eu só fui rever o meu pai, eu tinha 15 anos já, né? Mas depois a gente, né, voltou a morar junto e tal, aquelas coisas todas. Mas eu me lembro que eu nunca tinha ouvido meu pai dizer eu te amo para mim. E aí, como você falou dessa postura de ajude seu pai, eu tomei a decisão de ir a ele. Eu tomei a decisão de Perfeito. falar eu te amo. Eu tomei a decisão de abraçar. Eu falei, eu não vou carregar isso para minha vida. Então, realmente, às vezes é mais cômodo a gente colocar a responsabilidade no outro, né? Ah, não, meu pai não fez, eu também não vou fazer. A responsabilidade era dele como pai de fazer. Só que a gente, como filho, também tem que assumir. Claro, o pai tem que também ter essa consciência e falar, não, peraí, eu errei nesse processo, como você disse, né? A minha filha ali pequenininha, mas eu fui lá e pedi perdão a ela. Tem que entender esse processo. Eu acho que essa questão da humildade, da simplicidade na relação familiar, né, o Bartolomeu, é algo assim que falta tanto dos pais reconhecerem que tem hora que eles erram e que não tem problema nenhum de chegar pro filho e sentar, filho, desculpa, eu fui meio duro naquela palavra e tal, e não sei o quê. Eu canso de falar isso com os meus filhos também. Eu falo, filho, não, desculpa. No outro dia, eu acho que eu falei um pouco duro aqui com o meu filho e vi que ele ficou meio abatido. Eu chamei ele depois, eu falei, filho, desculpa, acho que o papai deu uma exagerada, foi um pouco duro contigo e tal, mas é isso. Aí tu gasta um tempo ali realmente conversando. Não tem problema, e não tem problema também a gente se mostrar aqui vulnerável, porque a gente falha sim, só que a gente Sem dúvida. está num processo, né, de você realmente reconhecer quando falha, já tem aquela percepção e na hora você corre para corrigir. A mesma coisa. Falou uma palavra ofensiva para a esposa, para o marido, foi um pouco grosso, às vezes estava chateado. Eu me lembrei de uma live que eu fiz com uma irmã um dia desse, e ela falando que quando ela chegou em casa, o marido chegou em casa e fez uma ignorância com ela e foi sentar no sofá. Aí foi muito engraçado aquilo que ela falou. Eu respirei fundo, fui até lá na sala, me ajoelhei diante dele, comecei a desamarrar o sapato dele, tirei o sapato dele, fiz uma Olha só, massagem dos pés dele. E aí, assim, quebrou completamente, acabou com aquele homem. Acabou. Então, assim, a postura dela foi diferente. Imagina se ela ficasse guerreando. E aí, naquela hora, ele caiu a ficha para ele também, né? Que também não é bobo. Ele falou: desculpa, me perdoe, eu fui grosso, é que eu cheguei chateado do trabalho e tal. Então, esse é o nível de maturidade que os casais precisam desenvolver, porque tem horas sim que a gente não vai estar sempre bem, mas quando não tiver, o outro já vai identificar e ao invés de contra-atacar, ele vai acolher aquilo e vai falar, tá tudo bem, foi, como é que foi seu dia hoje e tal, e vai lidar diferente. Então, esse alimentar, nutrir esse ambiente familiar dessa maneira é o que a gente precisa, porque não tem outro caminho para você restaurar e resgatar esses relacionamentos que muitas vezes estão quebrados. O pessoal pensa às vezes que é num toque de mágica, né, pastor Bartolomeu? Eu acho que, de repente, pois contigo é. não acontece, mas deve ser só aqui que o pessoal acha que você vai resolver conflitos que às vezes já estão se arrastando por anos numa única conversa. Não é. Agora vai ter que investir 1000 vezes mais. Olha só, falando sobre isso, porque comigo também acontece assim. Né? Quando eu Uhum. vou atender alguém, a pessoa pergunta logo, será que daqui a um mês resolve? Né? Eu assim, olha, eu gostaria que resolvesse, né? Eu Gostaria, gostaria né? que você nem viesse aqui, porque resolvido já está, né? Mas não é Exato. assim. A gente leva um tempo mesmo. A gente leva um Exato. tempo. E hoje eu recebi uma mensagem de um amigo, pastor, e ele mandou para mim. E quando ele mandou para mim, Mário, assim, eu digo assim, poxa, é Deus, sabe? É Deus nos dando. Assim, eu vou escrever essa frase, que eu vou compartilhar também essa frase com o pessoal da live hoje. E, Legal. inclusive, ele vai fazer uma série de mensagens sobre isso. É uma frase de um relojoeiro. Na verdade, é um texto, é um artigo falando sobre esse contexto a partir dessa frase. Que vai dizer assim, Nelson Relojoeiro, abre aspas. Pior parte do concerto é gente apressada demais. É um relojoeiro, né, Nelson? Vai dizer assim,
pior parte do conserto é gente apressada demais. Muito Isso boa. atrapalha. Porque a gente cria expectativas, não consegue, estabelece prazos, não consegue, desiste. Exato. Desiste. A gente vê muito isso nos tratamentos, né, psiquiátricos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A Aham. pessoa vai lá, está com problema, toma uma medicação, uma intervenção medicamentosa, e o psiquiatra diz, olha, é para 90 dias. Beleza. 90 dias, toma um todo dia. Depois de 90 dias, vem aqui depois de 3 meses. Aí a pessoa chega no 45º dia, já não tem mais nenhum sintoma. A medicação Aham. está fazendo efeito, está tudo muito bem, né? Ele já consegue dormir, aí já consegue se alimentar, ele já consegue se relacionar. Aqueles problemas, aqueles pensamentos mais abusivos, invasivos, já não existem mais. Exato. Também ele joga os medicamentos para lá e nem vai no psiquiatra. Algum tempo depois, volta tudo e pior ainda. Pior, Pior ainda. exato. É por isso que nós temos uma caixinha de medicamentos, às vezes é de sapato, às vezes é mais organizadozinho, cheia de medicamentos, não é? Não é que Aham. sobrou, não. É que a gente deveria tomar e não tomou o Não medicamento. tomou. Cortou, né? Já, Então, a você pior mesmo parte do decidiu. conserto é essa pressa exagerada. A gente tem que ter calma, tem que ter cadência. A gente falou sobre o tempo do outro, né? Você foi muito feliz na sua colocação, Márcio. É exatamente isso. A gente não tem uma vara de condão, um pozinho mágico, assim, do pirlim-pim-pim, jogou e aconteceu. Eu tenho dito assim, olha, desconfie dessas propostas de final de semana. Nunca vou Exato. esquecer. Repito isso para ficar bem gravado na minha cabeça, assim, ó. Não é apenas uma frase de efeito, mas é uma realidade no meu coração, para eu não me apressar, não avexar, como diz no Nordeste. O Soched vai dizer que 95% das pessoas que participam de congressos de finais de semana não mudam em absolutamente nada. Exato. Eles têm um impacto, eles são como que sacudidos, mas dias depois volta tudo como era antes. Sim. E o pior, que ele vai perdendo credibilidade em relação a ele mesmo. Não consigo, não posso, não é? Começa as ideias da impossibilidade. E ele vai desistindo. Ele vai Exato. abrindo mão daquilo que é um potencial que ele tem, uma condição de reverter o quadro, de virar a chave. Por isso, no processo de restauração, a gente tem que entender isso. Leva tempo. Leva tempo. Então, eu tenho que esperar. Eu tenho que maturar a situação. Eu tenho que passar as etapas. Eu não posso queimar etapas, porque se eu queimar etapas, eu vou ter dificuldade numa situação ali. Né? Exato. E Samitiba fala sobre isso, né? Já falecido, no livro Quem Ama Educa. Ele vai falar sobre Aham. isso. A Aham. geração Z, né? Que é a geração que pula etapas. Pula etapas. Porque quer chegar logo lá na frente, quer conseguir logo, né? Processo de ansiedade no seu familiar. Isso vai corroendo a família, vai carcomendo a alma, vai desfazendo uma ideia de um tempo de construção para que a gente tenha famílias sólidas, né? Famílias alicerçadas, porque está se trabalhando processo de restauração. Aonde quebrou? Em que área Exato. quebrou a família? Né? Então vamos atingir aquela área, vamos conversar sobre isso. Porque às vezes eu percebo, Mário, que o casal, ou o pai ou o filho, não tem nem maturidade para conversar sobre aquele problema. Quando conversa sobre o problema, estoura tudo. Aham. É por isso que quando eu atendo casais, primeiro eu atendo separado, né? Eu atendo separado para a gente ir equacionando, a gente ir diminuindo todo aquele ímpeto, toda Sim. aquela raiva, toda aquela mágoa, para que depois a gente faça o cruzamento. Porque quando a gente senta os dois, eles não vão Ai, brigar mais entre eles, né? e é sempre assim, né? Agora, a gente vai ajustar aquilo que a gente vai fazer como tema diário, como tema semanal, quinzenal, mensal. Daqui a pouco eles têm alta, estão bem, eles não têm que ficar todo o tempo ali. Eles Aham. precisam conseguir essa maturação e eles mesmos gerirem as dificuldades que até então eles tinham. Agora, todos nós precisamos. Eu já precisei, não é? Eu já Perfeito. precisei. E como para mim foi importante isso, então nós precisamos. Nós precisamos. Mas é Exato. importante, e isso que você colocou é fundamental. A gente precisa entender que não tem que ser do dia para a noite, mas tem que ser. Tem que acontecer. Uma outra coisa importante que a gente pode colocar aqui, Mário, é a ideia da consciência. Eu preciso, eu necessito. Uhum. E eu acho que Não é? Pode esse é um falar. ponto que eu mais vejo e me parece assim que está muito presente, que às vezes você conhece algumas pessoas e você já identifica que
tem problema ali, né? Mas a pessoa ainda não chegou nesse nível de consciência dela entender que ela já tem um problema. Você já viu, porque, né, tu tá com aquele olhar de contato, tu já viu, já percebeu Sim. algumas coisas, tu fala, tem problema aí. Mas você, até ela chegar no nível dela entender que não, realmente eu tenho, e eu fiquei assustado no outro dia, porque realmente assim, a quantidade de pessoas que ainda não caíram em si, que já tem um problema, mas que ainda não tem consciência desse problema é muito grande. Então, quando você não tem consciência de um problema na sua relação familiar, na sua relação conjugal, você vai levando aquilo, às vezes até pensa que é proposital, mas justamente entra nesse nível de consciência que você está falando, né? Exatamente. Há uma virtude muito grande em você reconhecer falhas. Eu tenho dito assim que os momentos mais significativos da minha vida foi quando eu reconheci. Foi quando eu baixei a guarda, me desarmei e considerei que eu precisava mudar. Uhum. Enquanto eu não fiz isso, como Davi diz, né, enquanto eu calei o meu pecado, vamos pegar um texto bíblico aqui do Salmo 51, os meus ossos, né, envelheceram, e aí houve toda uma problemática. Veja, os ossos é a parte do corpo humano, né, um dos órgãos do corpo humano, que é o último a se decompor, um dos últimos a se decompor. Mas veja que ele antecipa a morte, ele Ah, antecipa essa condição para a vida dele. Então, quando eu percebi isso, eu disse, não, eu tenho que mudar mesmo, tenho que reconhecer, se tenho que passar por um processo assim de disciplina, que seja, porque o que está em jogo aqui, a gente volta àquele ponto. O que está em jogo aqui é a família, é a minha família. exato. O que está em jogo aqui é a saúde emocional dos meus filhos. Não é? O que está em jogo aqui é o prazer e a alegria da minha esposa. Então, trabalhar esses fatos, trabalhar isso aí, leva tempo, mas a partir do momento que eu reconheço, algumas coisas começam a mudar e eu começo a viver uma outra dimensão, uma outra possibilidade. Não é? Considerando, Maria, a gente sabe disso, que esse é um trabalho de parceria com Deus. Esse é um trabalho de Perfeito, parceria com Deus. Né? perfeito. A gente não pode desconsiderar essa realidade. Né? Eu sei, e você sabe muito bem, da força da psicologia. O quanto ela tem me ajudado, né? Nos Sim, sim. processos de abordagem, de acompanhamento. Eu acredito particularmente, eu não sei as pessoas, mas para mim, as pessoas que eu atendo, estou com elas, mas não tenho essa precisão total. Mas diria assim para você, Mário, que me ajudou muito nesse processo para ajudar as pessoas, compreendê-las mais. Claro, claro. Não Com é? certeza. Porque aí a gente é corpo, alma e espírito. Então, entender também os movimentos emocionais são fundamentais. Então, eu sei da força, da pujança da psicologia, mas ela tem um limite. O Espírito de Aham. Deus não, não é? O Espírito de Deus não, ele vai além. Ela vai até ali, o Espírito de Deus vai além. Claro, você com as técnicas, você com a dimensão de possibilidades, isso pode lhe ajudar grandemente. Eu morava em Manaus, fazia terapia com uma menina que na infância foi abusada. E ela disse para ela mesma assim, Mário, quando eu crescer, eu quero ter uma família, eu não vou permitir que ninguém faça isso com as minhas filhas. E ela teve 2 filhas. A família dela adotou um rapaz, já adolescente, e ele começou a morar naquela casa. Belo dia, ela estava varrendo a casa e encontrou um pendrive. Ela pegou aquele pendrive e, na curiosidade, colocou-nos no computador. E quando ela abriu, Mário, estava lá as filhas delas expostas e aquele camarada abusando das meninas. Meu Deus. Ela entrou num processo terrível de depressão, de angústia, sabe? Se sentindo culpada porque não guardou as filhas. Os sentimentos do passado foram avassaladores porque somatizaram com aquilo que era a realidade com as filhas dela, que ela estava sofrendo por ela, pelas filhas. Aquele rapaz foi preso. E aí, essa menina buscou terapia, buscou ajuda. E caiu lá nos meus horários. Eu trabalhava numa clínica em Manaus. E aí, quando aquela menina sentou diante de mim, começou a falar comigo, a narrar da sua dor, na hora eu fiz uma oração ali. Que o Conselho Federal de Psicologia não escute isso. Eu fiz uma oração para mim, velho. Uma oração para mim. É como o psicólogo vai pensando nas ferramentas que vai usar, o que ele vai trabalhar em relação àquilo. Eu estava anotando, né?
era um momento ali de entrevista, enfim, era uma consulta. E aí Deus trouxe no meu coração o seguinte: essa garota precisa perdoar esse rapaz. Bah. Assim mesmo. Aí a gente teve aquela primeira sessão ali, 8 dias depois ela volta, e quando ela voltou, eu não pensei duas vezes, eu comecei a falar sobre perdão. Perdão. Naquele dia, Mário, dizia assim, pela bondade de Deus, pela generosidade do Senhor, ela perdoa aquele rapaz. Ela perdoa. Automaticamente ela se livrou de tudo quanto era um peso nela. Ela voltou para casa. Dias depois, ela estava arrumando a casa e encontrou um jogo de pratos, porque ela foi me narrando esses processos, os conteúdos que ela foi vivendo. E aqueles pratos, tinha sido ele que tinha dado para ela de presente. Olha. Ela lavou os pratos, fez um belo de um almoço, serviu naquele contexto. Veja que processo de restauração familiar. A gente está falando sobre isso. Perdão, Beleza. não é? Ela preparou um almoço e levou para aquele rapaz na prisão e perdoou aquele rapaz. É. Mário, isso é algo muito forte, é muito poderoso, cara, o perdão no processo de restauração. Então, eu não posso, nesse momento, ficar tão orgulhoso ao ponto de não reconhecer que eu falhei, que eu preciso pedir perdão, porque restauração começa também com pedido de perdão. E tem gente que está nos vendo essa noite que talvez esteja magoado, olha para a família com dor porque não consegue ver o brilho que gostaria de ver na família, mas talvez esteja precisando perdoar. E eu sei que é doloroso, então pede a Deus, suplica ao Senhor, se coloca diante dele, porque perdoar é uma decisão, não é um sentimento, né? Exato. A neurociência vai nos ajudar dizendo sobre isso, nos ajuda, dizendo que a ação, a decisão é maior do que o sentir. Se eu for esperar sentir sabor para comer as verduras que eu não gosto, nunca vai acontecer. Não vai. Agora, eu posso tomar uma decisão e criar um novo hábito, proporcionar um pensamento de aceitação através do meu pensamento, do meu cérebro, para que eu possa entender que aquele movimento ali, aquelas verduras, aqueles ingredientes fazem bem para a minha existência, para a minha vida. Perfeito. Então, a gente tem condições, nós temos ferramentas para trabalhar a restauração familiar. Não é? Quando eu vejo as suas lives, você falou de entusiasmo, então eu vejo em você esse entusiasmo, esse desejo, essa vontade, essa força diária, constante, para que a gente possa entender isso e a partir daí a gente melhorar a nossa condição, melhorar a nossa posição enquanto família que somos. Não é? Perfeito. Porque família é a manifestação de Deus. Eu tenho dito que família é o lugar da graça e da manifestação de Deus. Perfeito. Família é esse ambiente, esse Éden restaurado, é essa possibilidade de vivermos bem e vivermos bem para a glória dele, Mário. Amém. É muito tocante, assim, né? Falar sobre família é algo realmente que toca muito no coração. E a gente fica realmente, assim, bastante emocionado, porque a gente sabe que existem muitas famílias que estão sofrendo muito. Eu queria muito, assim... Hoje o meu filho, ele veio antes de começar a live, é muito engraçado, criança, né? Ele veio aqui na porta, eu ainda estava fazendo algumas coisas e ele falou assim, papai, eu não sei de onde que ele tirou aquilo. Ele veio com aquilo, ele falou, vai ter 100 e poucas pessoas na live. E aí, Torcida. é mole. E aí eu fiquei pensando assim, eu fico pensando, como que as pessoas precisam realmente assim, ouvir coisas de que há esperança de restauração. E como você falando aí, eu pensando aqui, meu Deus, como eu gostaria que essa mensagem que Bartolomeu está falando, essa ideia que a gente está trocando, alcançasse o máximo de corações, entrasse em lares que a gente não faz nem ideia, porque a gente crê nisso, a gente crê nisso, a gente crê na restauração, a gente crê que Deus tem poder realmente para restaurar, para mudar histórias, que não importa se a ferida está grande, Deus cura essa ferida, Deus cicatriza essa ferida. Então, realmente, toca muito o coração, porque eu creio que é um tempo em que Deus está levantando pessoas como você, como tantos outros que estão
né, envolvidos e engajados nisso, em anunciar que há possibilidade realmente de restaurar, por mais difícil que esteja, que a família esteja vivendo, né, num ambiente. Você contando essa história da menina, coisa linda, né? Você vê realmente a ação de Deus no coração e perdoar. Se os casais entendessem a importância desse processo de perdão na relação deles, como eles viveriam muito melhor suas relações, porque às vezes fica guardando Perfeito. coisas que aconteceram às vezes lá atrás, às vezes casais que estão há anos carregando uma palavra que ouviu lá atrás, eu sei que machucou, que feriu, mas não continue carregando. Se você que está aqui com a gente está carregando alguma dor, alguma ferida que ficou lá atrás no seu relacionamento, deixe isso lá atrás, continue vivendo aqui para frente, libere esse perdão, porque você não merece continuar carregando isso. A sua família, o seu relacionamento, a sua casa merece experimentar aquilo que Deus tem para vocês. Então, larga isso para trás. Então, realmente... Eu fico imaginando, assim, tanto nessa questão pastoral, quanto nessa questão, né, do terapeuta, né? Tem hora que dá vontade de Sim, você entrar e falar, meu Deus, entra esse negócio aí na tua cabeça, entenda isso, faça, porque tem hora que a gente vê a nossa limitação, mas é aí onde entra essa ação de Deus que você falou, né? É aí onde Deus realmente atua e vai além daquilo que onde a psicologia não pode chegar, onde a gente não pode chegar, mas Deus pode chegar, né? Então, fantástico esse negócio. Bartolomeu, eu sei, cara, tá aqui, ó, já passou uma hora e lá vai fumaça e eu nem me dei conta. Mas, tranquilo, Mário. né, não vou tomar muito mais o seu tempo aí, mas eu acho que tudo tem um propósito. A gente quase não conseguiu fazer a live, né? Quase não Pois conseguimos é, fazer né? a live, teve que entrar pelo perfil da igreja e ver a Olha que coisa coisa linda. interessante, né, Mário? Pra gente, a gente podia chegar assim e dizer assim, Mário, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para outro dia e morrer ali, né? Aham. Mas foi a persistência, vamos tentar outra, vamos ver isso, tal, tal, que a gente conseguiu restaurar o problema que estava, que a gente não sabe o Exato, que foi, de certa forma, exato, mas né, bem prático, serviu para a gente, porque a gente vai falar exato, de um assunto que a gente também precisa passar por isso aí. Então, significativo exato. demais tudo quanto aconteceu, Mário. Grato assim, Exato. nossa, feliz da vida. Feliz também. Obrigado mesmo, cara, pela sua disponibilidade. E eu gosto muito de ouvir você falar, porque se conecta muito com aquilo que realmente arde no meu coração e tu fala de uma maneira clara, né? Pelo menos para mim chega com muita clareza. Então isso é muito bom e eu acredito que chega também para o pessoal aqui. Obrigado, pessoal que ficou aí. Muitos entraram, outros saíram e tal. A live vai ficar salva, então compartilhem, gente, essa live lá nos seus grupos. Eu sei que ficou longo, deve ter aí quase uns 80 minutos já, tem uma hora e pouca, mas compartilha lá, porque eu acho que Deus ainda vai usar essa live para alcançar muitos corações que precisam ouvir isso aqui. Obrigado, Bartolomeu, mais uma vez. Estamos juntos aí Tamo junto, nessa Mário. jornada. Ah, tamo junto aí. Vamos ver se um outro momento a gente tá junto novamente, tá? Com É, certeza. me vê uma coisa aqui rapidinho, Mário, só para fechar. Eu penso que a gente pode, depois da pandemia aí, fazer um encontro ao vivo, né? Quem sabe, fazer um aí no litoral, outro aqui no oeste, Que né? legal. Preparar um ambiente, né? E a gente pode fazer isso no final de semana. Como eu tenho falado assim, sem custo nenhum para ninguém, a gente pode arrumar patrocínio, não sei como é que faz, mas escrever casais, famílias e a gente fazer uma série de reflexões, uma série de palestras, né? Pegar um final de semana assim e trabalhar e refletir para que a gente possa melhorar. Então, Mário, vamos orar nesse sentido aí, é um pedido meu aqui, né? A gente já Amém. tinha pensado em outros momentos, né? E, lamentavelmente, a gente não conseguiu fechar essa ideia. Eu tentei Aham. ver um local aqui no Canquerê, mas não conseguiu. Mas não nos vai faltar oportunidade, eu não tenho dúvidas disso, não, Mário. Vamos fazer Amém. um negócio assim para que a gente Amém. possa oferecer mais ferramentas para a família. Vamos orar por isso. Amém, amém. Obrigado, Bartolomeu. Um abração aí na Tamo família, junto. tá? Um abraço aí em todos. Pessoal, boa Amém. noite. Amém. Obrigado aí, pessoal. Fiquem com Deus. Mais uma vez, minha gratidão aí, tá bom, Tchau, tchau. Bartolomeu? Fica com Deus, cara. Tamo junto, Um Mário. abração. Nos Deus veremos, amigo. Um abençoe. abraço. Tchau, tchau. Amém.